Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Podem só chegar. Podem pegar suas Bíblias para darmos início ao nosso estudo bíblico nessa noite. Nossa irmã Conceição, Cristina, Sueli já está conosco. Que Deus esteja abençoando a cada uma, a cada irmão, em nome de Jesus. Tá bom? Nossa irmã Edi, Roberta, boa noite. Tati, seja bem-vinda, Tati. Nossa irmã Josi. Nossa irmã Cássia, Michele, lá de Angra, sejam bem-vindos. Nós estaremos dando início nesse momento, agradecendo a Deus por podermos nos reunir mais uma vez, por podermos estar juntos, né, para compartilharmos a palavra do nosso Deus. E nesse primeiro momento, nós já vamos pedir, estamos intercedendo. Ontem nós tivemos, e eu não esqueci de anunciar aqui, mas ontem nós tivemos o aniversário, né, da nossa irmã Gerecina e da nossa irmã Josiane, né, que está conosco, né, Josi? E queremos dar os parabéns, né? Queremos estar orando, né, pela sua vida também, tá certo, Josi? E hoje também hoje é aniversário da Laura, né? Laura, filha da Kelly, do Fábio, né? Laura Marinho. E hoje é aniversário dela, nós queremos orar também por ela. E também pedir, né? Estamos aí intercedendo pela sobrinha da nossa irmã Noemi, né? Noemi tem pedido, nós temos orado por ela, né? Submeteu uma cirurgia no seu nenenzinho, ela está grávida, e houve a cirurgia, né, bem sucedida, e vamos estar colocando diante do Senhor. Também estamos orando pela Nilma, né? Nilma, a esposa do pastor Paulo César do Logos, que fez uma cirurgia no coração, né? Vem com uma recuperação bem lenta, dia após dia. Então vamos estar orando, vamos estar intercedendo, né, também por ela. E também eu coloquei no grupo da nossa igreja um pedido de oração pela minha prima, pela Mayra Sônia. Ela está em São Paulo, ela mora em São Paulo, está com uma infecção, uma bactéria, né, uma infecção nos rins, está medicada, está no UTI, né, graças a Deus está respondendo bem a medicação, né, mas queremos estar orando, né, pedindo a Deus para estar à frente de toda essa situação, para estar, né, agindo onde nós não podemos, né, onde o homem é limitado, né, só Deus pode fazer. Então nós vamos interceder, vamos orar nesse momento, também pedindo a instrução do Senhor a nós nessa noite, ok? Então vamos fazer essa oração nesse momento. Senhor nosso Deus, graças te damos, Deus bendito, por podermos
estarmos juntos como igreja do Senhor Jesus, para estudarmos a Tua Palavra, para aprendermos do Senhor, para sermos abençoados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Deus bendito, nós queremos te pedir nesse momento e te agradecer, ó Deus, pelos aniversariantes, te agradecemos pela vida da nossa irmã Josiane, que aniversariou ontem. Também queremos te agradecer pela vida da Laura Marinho, ó Deus, que aniversaria hoje, Senhor. Só possa estar multiplicando as bênçãos sobre a sua vida, dia após dia, Deus bendito. Também te rogamos, ó Deus eterno, pelos enfermos, Senhor. Queremos pedir pela sobrinha da nossa irmã Noemi, se eu não me engano o nome dela é Cecília ou Célia. Ó Deus, queremos pedir que você esteja abençoando, guardando, ó Deus, o seu neném também, ó Pai, ali que submeteu a essa cirurgia. Rogamos que a tua boa mão seja com ela. Também te pedimos pela tua serva Nilma, Senhor, que está naquele hospital, se recuperando dia após dia. Deus bendito, abençoa, fortaleça, Senhor, sendo essa a tua vontade para com a tua filha, Senhor. Também te pedimos, Deus eterno, pela vida da Mayra. Ó Deus, toma a vida da Mayra, a Sônia, nas tuas mãos. Senhor, seja com a sua recuperação, que só possa ser com ela também, abençoando a medicação, orientando os médicos, ó Deus, dando sabedoria para que toda intervenção seja guiada e orientada por Ti, Senhor. Mas nós cremos no poder que há no nome de Jesus e te pedimos, ó Pai, em favor da Tua filha. Abençoa, Senhor, restabeleça, ó Deus, sustente, ó Deus, a sua vida nas Tuas mãos, Deus eterno. Ó Deus, muito obrigado pelas bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas. Continuamos, Senhor, a te pedir pelos nossos irmãos que foram infectados, ó Deus, por essa enfermidade, pela Covid-19, pastor Genil com a sua esposa, ó Deus, pastor Leônidas com a sua família, também, ó Pai querido, que o Senhor possa abençoar e guardar a cada um diante do Senhor, ó Deus. Então, o pastor Hilton também, ó Pai, com a sua esposa, guardando e sustentando, ó Deus, na sua recuperação. Ó Deus eterno, muito obrigado pelo teu grande amor e graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado para conosco. E agora, uma vez mais, te pedimos que o Senhor esteja nos dando a tua palavra, que o teu Santo Espírito esteja ensinando-nos mais uma vez nessa noite. Ó Deus, assim nós te rogamos e pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, vamos lá? Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. É um capítulo pequeno, apenas 19 versos, com basicamente um tema apenas, né? Então nós não vamos nos delongar muito, vamos ministrando, mas sem delongar muito, que hoje também nós temos o culto às 19 horas, né? Então é outra mensagem. Então vamos lá. O capítulo 3 de Hebreus, como já está descrito aqui, que é o nosso alvo de estudo dessa noite, ele vai nos falar a respeito da comparação. O autor compara Cristo com Moisés. Por quê? Moisés como aquele que trouxe a lei, foi instrumento de Deus para trazer a lei, e Jesus como instrumento da graça, ok? E salvação trazida aos homens. E então, o escritor aos Hebreus ele vai fazer essa comparação e mostrar que Jesus é superior a Moisés. Por quê? Para o povo judeu, Moisés, de fato, era um profeta mais importante, né? Porque trouxe a lei, né? Foi instrumento de Deus para tirar do cativeiro, né? Então Moisés, enfim, né? Um homem muito de suma importância. Por essa razão, eu acredito que Deus não tenha permitido conhecer aonde foi sepultado o corpo de Moisés, para que não houvesse certa idolatria por parte do povo de Israel. E Deus não permite isso. Mas o escritor dos Hebreus ele vai fazer essa comparação e mostrar. Então vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, olha, versículo 1, capítulo 3. Por isso, santos irmãos,
que participais da vocação celestial. Então a primeira coisa que eu quero já frisar aqui nesse primeiro verso é: você que tem conhecido a Cristo, você que tem entregado a sua vida, vivido por Ele, você participa da vocação celestial, ou seja, do chamado de Deus para fazermos parte desse grande povo que habitará o céu de Deus. Considerai atentamente o apóstolo, e aí o apóstolo com letra maiúscula, pois está se referindo a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Né? Então, lembrando o significado, o que é o apóstolo? Né? O apóstolo é aquele que é o emissário, é o enviado. Né? E Jesus foi o enviado de Deus a nós, portador das boas novas, portador da nossa salvação. E sumo sacerdote é aquele que intercede pelo povo. É aquele que se coloca para interceder a Deus pelo povo. Então Jesus é o enviado, é o apóstolo e o sumo sacerdote, né, da nossa confissão, Jesus Cristo. Verso 2. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, Jesus era fiel e foi fiel a Deus que o constituiu, sumo sacerdote, apóstolo. Assim como Deus também constituiu Moisés diante da casa de Deus, diante da descendência de Abraão. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Olha só. E lembre-se que a intenção dessa carta é aos judeus, né? Em primeira instância, é alcançar os judeus, é mostrar para os judeus que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então, olha o que ele diz, olha, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Né? Então, ou seja, aquele que estabelece a casa, ele tem mais honra do que a própria casa, porque foi ele que a constituiu, ele que a estabeleceu. Verso 4. Pois toda a casa é estabelecida por alguém. Ok? Todo o povo, a descendência de Abraão, o povo de Israel, foi estabelecido por quem? Por Deus. Porque se Abraão não tivesse filhos, como teríamos a descendência? Então Deus constituiu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas, quem é? É Deus. Então Deus sempre vai estar acima. Por isso toda honra, glória, louvor e adoração sejam dados ao nosso Deus. E Moisés, verso 5, era fiel em toda a casa de Deus. Então Moisés foi fiel a Deus com tudo aquilo que Deus confiou a ele, como servo. Preste atenção no texto, versículo 5. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Preste atenção nisso, marca esse finalzinho. Haviam de ser anunciadas. Ora, Moisés, ele serviu a Deus diante do povo de Israel como instrumento nas mãos do Senhor para escrever a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são os livros da lei que nós chamamos. Moisés foi instrumento de Deus para tirar o povo do Egito, nós conhecemos as histórias das pragas do Egito e tudo mais, para conduzir o povo por 40 anos no deserto. Moisés foi servo de Deus e foi instrumento de Deus para abençoar, mas, sobretudo, para quê? Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, tudo aquilo que foi feito em Moisés era para anunciar algo que ainda havia de acontecer. Ainda tinha um futuro à frente. Verso 6. Cristo, porém, então veja, versículo 5. Moisés, né, foi constituído como servo. Verso 6.
Cristo, porém, como filho. Então, Cristo veio como filho, não como servo, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, preste atenção na comparação que o escritor de Hebreus diz. Primeiro ele diz, olha, Moisés foi instrumento de Deus, na casa de Deus, mas ele foi instrumento como servo de Deus. Jesus veio como filho de Deus, não como servo, mas como filho de Deus. Por isso ele tem maior honra, maior glória, como filho. E outra coisa, que casa é essa que Deus constitui Jesus? Nós somos a casa. A qual casa somos nós. E aí Paulo vai dizer, não sabeis vós que sois casa espiritual de Deus, que sois templo do Espírito Santo de Deus e que ele habita em vós? Então nós somos essa casa espiritual, aonde Deus habita, aonde o Espírito Santo habita em nós. E quando o Espírito Santo passou a habitar em nós? No dia em que nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo. E aí eu gosto sempre de lembrar a você, Efésios, nós já estudamos, você marcou lá, mas talvez possa ter alguém aqui que não esteve nesse dia do estudo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós ouvimos o evangelho, cremos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e então recebemos o selo do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito passa a habitar em nós. Nós passamos a ser casa, habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 6, a qual casa somos nós. Eu e você somos a casa pelo qual o Espírito Santo habita. Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso é referência de Salmo 95, né? Deus falando, mas que faz uma referência lá no Antigo Testamento, lá, né, nas referências em Deuteronômio. Por quê? É uma referência ao Antigo Testamento, aonde o escritor, os Hebreus, vai sempre fazer essa comparação, mostrando e dizendo quando isso aconteceu, quando o povo endureceu seu coração e tentaram a Deus durante os 40 anos, e sempre resistindo a Deus pela incredulidade. E há duas coisas mortais, irmãos, dois pecados mortais. Deus abomina todo pecado. Todo pecado é pecado diante de Deus. Mas na Bíblia Sagrada há duas coisas terríveis que são abomináveis diante de Deus. Primeiro, a incredulidade. Porque a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você crer em Deus. Então a incredulidade é algo terrível diante de Deus. Deus abomina a incredulidade. E a segunda questão é a murmuração. A murmuração é algo que abomina, que incomoda o coração de Deus. E quando nós estudamos a jornada do povo de Israel, como eles murmuravam, e Deus estava sempre ali, dando ali o sustento, dando a água que saía da pedra, dando a sombra, dando fogo à noite no deserto para aquecer, dando cordonizes,
porque eles estavam reclamando que só tinha o pão, só tinha o maná, e Deus mandava codornizes, codornas. E então nós vamos ver Deus sempre provendo durante 40 anos, irmãos. 40 anos. Não foram 4 dias ou 4 semanas, foram 40 anos. E o povo sempre murmurando. Isso é abominação diante do Senhor. Então Deus vem e diz isso. Olha, não endureçais o vosso coração, conforme o povo endureceu. E ainda que viram as minhas obras por 40 anos, ainda assim, a incredulidade estava no coração deles. Verso 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu marquei isso. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que nos afasta de Deus é a incredulidade. E quando nós, trazendo para os nossos dias, irmãos, o que pode nos trazer incredulidade ao coração, sabe o que é? É quando nós deixamos o nosso coração ser cheio de ansiedade. A ansiedade corrói a nossa fé. Porque por mais ansioso que eu esteja, eu não posso resolver todas as questões. E Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 6. O que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir. E Jesus diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a ansiedade, quanto mais ansioso você esteja, quanto maior é o nível de ansiedade na sua vida, menor é a sua fé. Ou seja, a ansiedade contribui para a nossa incredulidade, porque nós vamos ficando ansiosos e nos esquecemos de colocar todas as coisas diante do Senhor e nos esquecemos que é Ele que cuida de nós. Nos esquecemos que é Ele que nos ampara e que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Então, o contrário da ansiedade é fé, é esperança. Então, quanto mais eu confiar, quanto mais eu esperar em Deus, menor será a minha ansiedade. A ansiedade é algo natural que vem ao nosso coração, seja em qualquer situação, especialmente nos nossos dias. Mas quando vier a ansiedade, o que você precisa fazer? Lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Tudo que vem ao nosso coração, todos os questionamentos, nós devemos colocar diante do Senhor. E pedir que a paz dele inunde o nosso coração. Porque a incredulidade nos afasta do Deus vivo. Versículo 13. Pelo contrário, irmãos, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o dia. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, hoje, é o dia, hoje é o tempo. Não é daqui a uma semana, é hoje. Então, hoje nós precisamos nos exortar mutuamente. E aí, mais uma vez, nós vamos falar de mutualidade, uns aos outros. Estarmos trabalhando juntos, pensando no outro, abençoando a vida do outro, intercedendo pelo outro, dando uma palavra de ânimo ao outro, recebendo palavra de ânimo, recebendo oração também. Canal duplo, ida e volta, mutualidade. Porque, versículo 14, nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então nós somos participantes do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Somos participantes do seu ministério. Enquanto se diz, verso 15, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi
na provocação? Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Quais? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Então não foi esse povo que viram por 40 anos os milagres de Deus e ainda assim a incredulidade entrou nos seus corações? E contra quem se indignou por 40 anos? Por quem Deus, ele diz, na sua ira jurei, não entrarão no meu descanso? Não foi contra esses? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E por que caíram no deserto? Porque Deus diz, não entrarão na terra prometida. Verso 18 e 19. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Ou seja, a desobediência causada pela incredulidade afasta-nos do Deus vivo. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, irmãos, que não haja em vós, que não haja em cada um de vós um coração incrédulo. Terrível coisa é o nosso coração ser endurecido pela incredulidade, perdermos a fé, perdermos a esperança. É igual você pegar ali um pedaço de carvão que estava vivo, que estava aceso juntamente naquele fogo abrasador, e você o retira, molha, mergulha na água e novamente você tenta fazer com que esse pedaço de carvão molhado novamente pegue fogo. Como é difícil, irmãos, como é difícil. Mas para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Se o fogo de Deus descer sobre este, novamente seu coração se incendiará e ele dará frutos de justiça. Vamos fazer um breve resumo para nós finalizarmos. O escritor aos Hebreus vai nos falar que nós somos participantes da vocação celestial em Cristo, porque Jesus é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Ele é fiel àquele que o constituiu, assim como Moisés também foi fiel a Deus sobre a casa de Deus. Todavia, Jesus é considerado maior, digno de honra e glória do que Moisés. Porque Moisés foi constituído como servo, mas Jesus foi constituído como o Filho. E a tudo Deus colocou sobre o estrado dos seus pés. E todas as coisas que Moisés fez era para aquilo que haviam de ser ainda anunciadas, ou seja, a lei nos mostra aquilo que Jesus iria nos revelar e se cumprir nele. Cristo, porém, como Filho, a qual cada casa somos nós, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa glória. Então nós não devemos endurecer os nossos corações. Não podemos permitir que a incredulidade entre em nosso coração. Porque ter um perverso coração de incredulidade nos afasta do Deus vivo. Portanto, irmãos, nós devemos nos exortar mutuamente para que no dia que se chama hoje, nós não tenhamos nossos corações endurecidos pelo engano do pecado. Porque nós somos participantes de Cristo. Ok? Participantes de Cristo. E por isso, irmãos, nós não podemos cair na incredulidade. Porque aqueles que morreram no deserto, o povo de Israel, morreram pela incredulidade. E assim murmuravam contra o Deus vivo. Que isso não seja uma realidade em nós. Pelo contrário, devemos nos exortar uns aos outros para permanecermos firmes na esperança da glória do Senhor Jesus Cristo. Sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir
todas as suas promessas para conosco. Amém, amados? Nós estaremos orando nesse momento, finalizando, né, nosso estudo bíblico dessa noite. E daqui a pouquinho, meia horinha, às 19 horas, nós vamos ter o nosso culto. Nós vamos ver nessa noite, eu estarei ministrando, e estaremos vendo como a igreja deve atuar em tempo de crise. O que se espera da igreja em tempo de crise? Nós estamos vivendo um tempo de crise. E qual é o papel dessa igreja em tempo de crise? Lembrando, irmãos, que igreja sou eu e é você. Igreja não é um templo. Igreja não é um lugar físico. Igreja somos nós. Nós vimos, nós somos a casa de Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Vamos orar então nesse momento. Vamos rogar a Deus que esteja nos abençoando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos orar? Vamos intercedendo. Senhor Deus, mais uma vez queremos te agradecer. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deste o teu Filho amado Jesus para constituir sobre nós sumo sacerdote, apóstolo, enviado da parte de Deus, trazendo as boas novas de salvação a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido para sermos salvos. O Senhor tem nos chamado à salvação e nós temos dado ouvido à tua voz. Nós queremos nos render a ti dia após dia. Ó Deus, retira de nós toda a incredulidade. Ó Deus, queremos colocar diante do teu altar nessa noite toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo, ó Deus, que tem nos perturbado, tudo aquilo, Senhor, que tem minado a nossa fé diante de ti, que tem, ó Deus, corroído a nossa esperança no Senhor. Deus bendito, nós queremos colocar tudo isso hoje diante do teu altar e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos conceder a tua paz e a convicção e a certeza que o Senhor é por nós, que o Senhor está agindo a nosso favor, que a tua boa mão vai adiante de nós, ó Deus, desbaratando os nossos adversários e, ó Deus, nos fazendo andar por caminhos e águas tranquilas. Ó Deus bendito, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, seja com os enfermos, Senhor, irmãos nossos que estão enfermos, estão nos hospitais, estão em casa, Senhor, seja com eles, ó Pai, ouça o seu clamor, estenda as tuas mãos de cura sobre os teus filhos, ó Deus, e repreenda toda enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, famílias que estão nos ouvindo nesse momento, que a tua grande paz e alegria inunde em cada coração. Assim nós te pedimos, te oramos, Deus eterno, gratos pelo teu grande amor e cientes que a tua graça tem nos alcançado. Te oramos assim em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Amém? Daqui a pouquinho, 19 horas, nós vamos iniciar o nosso culto e vamos fazer como temos feito. Eu dou abertura, nossa irmã Sidneia vai fazer o louvor e depois eu retorno, tudo na mesma live, Estaremos junto aí, partilhando, cultuando ao nosso Deus, trazendo mais uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração, ok? Aguardo você daqui a pouquinho, tá? Um grande abraço a todos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E amanhã estaremos aí no capítulo 4 de Hebreus, ok? Capítulo 4 de Hebreus amanhã, às 18 horas. Então, até daqui a pouco, ok? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.